Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Vamos cantar a nossa harpa cristã. Jesus, o bom amigo, Jesus.
do começo até o fim do ano de 2015, no meu projeto Vida Vitoriosa, eu serei abençoado. Amém? Glória a Deus. Nós cremos assim, né, irmãos? Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Vocês, fala. Senhor, nós te amamos, ó Deus, nós declaramos
sempre seja louvado o nome excelso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que um dia veio e morreu por nós ali na cruz. A Ele seja dada a honra, a glória e o louvor. Graças a Deus. Irmãos, hoje nós estamos no 5º dia, hoje declarando a ajuda de Deus, esse é o tema. E esse tema ele está subdividido em 3 tópicos. O primeiro é: o Senhor ajuda nas batalhas. O segundo é: o Senhor ajuda com seu Espírito. E o terceiro: o Senhor ajuda como quer. Amém? O primeiro ele subdivide em 3. Letra A: Ele ajuda as famílias. Letra B: Ele ajuda as tribos. Letra C: Ele ajuda seus capitães. E letra D: Ele é Deus único. Ele subdivide em 4. O segundo, ele subdivide também em 4. Letra A: o espírito de poder, o espírito de aliança e encorajamento, espírito dominante. E letra D: espírito de discernimento. O terceiro subdivide também em 4. Ele ajuda lembrando, ele oferece refúgio, ele livra da condenação e ele ajuda com fé e libertação. Eu sei que os irmãos leram a revista e eu achei muito interessante desde o primeiro dia. Ontem, quando o pastor Elismar Veiga estava falando a respeito da proteção de Deus, só pegando assim um pequeno gancho aqui da palavra de ontem, que foi uma palavra que me tocou. Em rápidas palavras aqui eu gostaria de contar para os irmãos. Eu testemunhei aqui na igreja, mas tinha pouca gente no dia, e hoje nós temos mais irmãos. Eu gostaria de testemunhar, porque às vezes algo acontece com a gente, não é por acaso. Como o pastor disse aqui ontem, às vezes fura um pneu, o carro quebra, acontece alguma coisa e nós temos que ser vigilantes e ter discernimento e observar quando Deus está a nos ajudar, quando Deus está a nos proteger. Quando teve o acampo de mulheres, a minha esposa ela foi juntamente com as irmãs lá para o acampo, e eu, o Jolivar Júnior e a namorada dele, nós fomos lá para a casa da minha irmã, lá em Arantina. E geralmente, às vezes a gente sai daqui 6, 7 horas da noite, 10 e pouquinho, nós estamos lá. E esse dia, nós íamos passar por Anápolis, e chegando naquela cidade, perto de Anápolis, uma carreta havia se incendiado, e chegamos ali às 8 e pouco, ficamos até 10 horas da noite, e nada de liberar a BR. Aí nós concordamos lá de nós voltar no trevo ali na frente de Jaraguá, para São Francisco, e tomamos outro trajeto. E nós chegamos lá em Arantina 2 horas da manhã. Nossa viagem atrasou. E aí, mas quando nós fomos chegando de Acreúna até Arantina, lá tem uma pista muito boa. E nesse período que nós estávamos aqui, talvez de 9 horas até meia-noite, aconteceu um acidente muito terrível lá, pastor.
uma carreta dessas que transporta aquele bagaço de cana-de-açúcar, havia capotado na estrada e tomou as duas pistas quase todas, ficou somente parte do acostamento que dava para passar um carro, pegando um pouco da pista também. E aí, quando nós chegamos ali, nós cruzamos, veio um Uno contrário à nossa direção, e aquele Uno não sei se foi por causa do farol do meu carro, que atrapalhou um pouco, e ele foi desviar da carreta, ele ia bater de frente comigo. Eu já estava quase parado, eu vi, na hora que eu vi a carreta também, eu estava bem perto, a gente estava de luz baixa, e aí teve aquele, eu parei, o carro veio, e ele bateu a carreta tombada, ele bateu no bico da carreta e rodou, parou mais ou menos uns 2 metros do meu carro. Então ali eu pude ver a mão de Deus. Primeiro que retardou a minha viagem, porque uma carreira desgovernada, uma pista assim, né? Foi uma coisa terrível. Eu vi lá um sinal assim, onde parece que ela fez tipo um L, sabe? E tombou o cavalo, e eles largaram lá e não sinalizaram, porque nós chegamos já tinha pouco tempo. Então eu vi a mão de Deus. Então nessa noite nós podemos declarar a ajuda de Deus na nossa vida. Então eu achei muito interessante quando o pastor ele falava, porque eu já havia testemunhado dessa bênção que eu recebi de Deus, que eu sei que verdadeiramente foi o livramento de Deus. Então nós podemos contar com o Senhor, né, para nos ajudar. O Senhor ajuda nas batalhas. Repitam comigo: o Senhor ajuda nas batalhas. Ele ajuda as famílias. Nós vemos aqui que Eliezer, filho de Moisés, pois disse: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Êxodo 18:4. No Êxodo, a Páscoa foi celebrada pelas famílias dos judeus que estavam saindo da escravidão com a ajuda do Senhor. Amém? Irmãos, todos nós conhecemos a história do povo de Israel, desde José, quando ele foi vendido para os seus irmãos, foi vendido como escravo para Potifar, e ali nós vemos a maneira como Deus tratou com aquele jovem, a luta, a tribulação que ele passou, o motivo que ele foi parar na prisão, e ali onde ele pôde interpretar os sonhos daquele copeiro e daquele padeiro que estava ali na cadeia. Passados 2 anos, se lembraram de José, quando o faraó teve aquele sonho, daquela fome que viria sobre a terra, que haveria 7 anos de fartura, mas depois haveria 7 anos de miséria. E a maneira como Deus usou ele ali para prover, para armazenar muitos alimentos ali. E nós conhecemos bem a história, a maneira como Deus usou ele ali. E depois, após a morte de José, a maneira que os filhos de Israel que estavam ali foram escravizados, e como Deus usou Moisés para tirar eles ali do Egito. Então nós vemos aqui a ajuda de Deus para tirar o seu povo ali do Egito. A maneira como Moisés nasceu, naquela época, todos os meninos machos eram mortos pelas parteiras, e como Deus ajudou que Moisés fosse preservar a sua vida, a maneira como que ele foi escondido e depois foi colocado em um cesto e colocado no rio, e tudo que aconteceu, como ele foi criado como filho da filha de Faraó,
como Deus usa ele para tirar o seu povo ali, fazendo grandes milagres, fazendo grandes prodígios. Então, verdadeiramente, foi a mão do Senhor que o tirou. Os irmãos conhecem todo o relato dele, como quando ele veio visitar os seus irmãos, estavam sendo escravizados, quando ele matou aquele egípcio e o escondeu na areia, e depois ele teve que fugir para o deserto. E essa palavra aqui, em Êxodo capítulo 18, 4, né? O filho de Moisés, Eliezer. Então, irmãos, Deus está nos ajudando. Eu sei que se nós fôssemos procurar aqui, existem várias passagens como Deus tem abençoado as famílias, como Deus tem ajudado. Aqui no livro de Mateus, capítulo de número 15, nós temos uma passagem interessante. Uma mulher cirofenícia, uma mulher cananeia, descendente dos cananeus, povos que habitavam lá na terra de Canaã, antes de Josué tomar aquela terra. E aqui nós vemos que quando aquela mulher tinha uma filha endemoniada, versículo 22 diz assim: eis uma mulher cananeia que saía daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Deus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Eu vejo aqui, irmãos, pelo menos 3 nãos que Jesus falou para aquela mulher. Versículo de número 23: mas ele não lhe respondeu palavra. Ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede a que vem gritando atrás de nós. Versículo 24, segundo não, ele diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Versículo de número 26, aliás 25, então chegou ela e adorou, e dizendo: Senhor, socorre. Aí ele, o terceiro não, versículo 26, ele porém respondendo disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Irmãos, nós vemos aqui que a salvação era somente para os judeus. A salvação, ela ainda não havia alcançado os gentios. E essa mulher, ela quebrou todos os protocolos, todas as barreiras. Mesmo Jesus falando não, ela foi até o fim. Ela disse assim, e ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa do seu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus ouviu essa palavra, ele falou: olha, mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Eu não sei em que área você está precisando da ajuda de Deus nessa noite. Eu não sei se você tem um filho que às vezes está nas drogas, está passando por momentos difíceis. Talvez você está precisando de um emprego, talvez você esteja desempregado, ou talvez seja na área da saúde. Você tem uma enfermidade que os médicos já disseram, não tem jeito. Mas eu quero te dizer que Jesus está aqui nessa noite para te ajudar. Amém? E nessa noite você possa declarar a ajuda de Deus na sua vida. Glória a Deus. Ele ajuda as tribos.
Isso é o que Moisés disse a Judá: ouve, Senhor, a voz de Judá, introduze o seu povo com as tuas mãos, peleja por eles, se tu ajuda contra os seus inimigos. A bênção de um varão de Deus não é parcial nem temporária, mas completa, permanente. Foi assim que Moisés, antes da sua morte, favoreceu as tribos de Israel em nome do Senhor. Nós sabemos toda a trajetória. Quando Moisés saiu com o povo de Israel do Egito, Canaã, como diz aquele hino da Chico Cavalhais, é logo ali. Mas devido à murmuração do povo, Deus fez com que eles rodeassem a terra por 40 anos. Mas mesmo ali naquele deserto, mesmo ali naquela provação, a Bíblia nos diz que as suas roupas não envelheceram, os seus sapatos não se envelheceram, Deus conservou. Todos nós sabemos, muitos aqui talvez, como eu, não conhecem, mas às vezes vê pela TV como o sol causticante do deserto, durante o dia muito calor, à noite muito frio, mas Deus, sabe como que Ele ajudava o seu povo? Durante o dia havia uma nuvem fazendo sombra nos filhos de Israel no deserto, e à noite uma coluna de fogo os aquecia. Amém? Essas promessas, irmãos, da palavra do Senhor são para nós. Aquele povo estava se preparando para entrar na terra prometida, na Canaã terrestre, mas a nossa Canaã é celestial. E tenho certeza que todos nós que estamos aqui estamos nos preparando para entrar nessa Canaã. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, há muitas passagens na palavra de Deus, quando a palavra do Senhor diz aqui, né, que Ele ajuda as tribos, Ele ajuda os seus capitães. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, no arraial de Gilgal: não retires as tuas mãos de seus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajudaram contra nós. Os gibeonitas mostraram ajuda em quem realmente podia ajudá-los, em Josué. Este, por sua vez, recorria ao Senhor deste modo. Todos ganhavam e o nome do Senhor era engrandecido. Aqueles homens confiavam no Senhor e faziam o bem, habitavam na terra e alimentavam-se da verdade. Salmo 37, 3. Em quem nós vamos confiar? Na ajuda do homem ou na ajuda de Deus? Josué foi um dos remanescentes, juntamente com Caleb, que quando foram visitar a terra prometida, voltaram animados. Nos diz a palavra do Senhor que lá um cacho de uva gastavam 2 homens para carregar uma verga. Isso sem falar das romãs, dos figos que ali existia. E quando Josué, Caleb e os outros espias que foram espiar a terra de Canaã, somente os 2 voltaram animados, falando: realmente é uma terra que manda leite e mel. E os outros voltaram desanimados, porque lá tinham gigantes, lá tinham os filhos de Anak, homens com mais de 3 metros de altura. E com essa palavra muitos desanimaram. E foi por esse motivo que Deus fez com que eles retrocedessem e andassem pelo deserto por 40 anos. Porque aqueles que murmuraram caíram pelo deserto. Enquanto eles não caíram, morreram, Deus não prosseguiu. Moisés, aqui na palavra de Deus, quando ele abençoa o povo, ele mesmo não entrou na terra prometida.
E só para os irmãos terem uma ideia, para aqueles que não sabem, a Bíblia nos diz que era 600 só homens de guerra, fora mulheres e criança. Dá uma estimativa mais ou menos de 2 milhões de pessoas. Já pensou? 40 anos no deserto? Então somente com a mão de Deus para ajudar, para guardar. E com nós não é diferente. Deus está a nos ajudar a cada dia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Prosseguindo aqui, Ele é o Deus único, não há outro, ó amado, semelhança a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a tua alteza sobre as nuvens. Deuteronômio 33, 26. Irmãos, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, lá diz que só um Deus, só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Eu vi um depoimento daquele padre, Fábio de Mello, não sei se os irmãos viram nas redes sociais, ele falando a respeito da adoração mariana, que a igreja tem deixado o centro, que é Cristo. Ele falando isso para os católicos. E quando nós vemos aqui, né, que só o Deus, só mediador, quer dizer, Ele é o Deus único, não há outro. Salmo 115 nos fala a respeito, né? Não a nós, Senhor, mas o teu nome está nos céus, e os deuses deles são os ídolos, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem nariz, mas não cheiram, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. Torne-se semelhante os que fazem e os que neles confiam. Israel confia no Senhor. Amém? Glória a Deus. O Senhor ajuda com seu Espírito, Espírito de poder, pois o Espírito de Deus, que Deus nos deu, não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder, de amor e nos torna prudentes. Só os crentes vivem cheios de poder, amor e prudência. Glória a Deus. Somente, irmãos, os cristãos lavados e remidos do sangue de Jesus conhecem o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos uma passagem que Pedro e João, no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, eles foram presos e ali eles testemunhavam do grande poder de Deus, pela cura, pela libertação de um homem coxo na porta do Templo Formosa. E ali, por essa razão, eles foram presos, mas mesmo assim eles falaram: olha, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito de aliança e de encorajamento. Então entrou o Espírito em amassar a cabeça de 30 e disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estaremos, filho de Jessé, ó filho de Jessé. Paz seja contigo, e a paz dos que ajudam, porque o teu Deus te ajuda. O teu Deus te ajuda. Amém? Davi recebeu e os seus capitães de tropa, com a ajuda de Deus e de capitães, ou seja, os obreiros, assim a aliança dos encorajadores. Um líder não desiste jamais, a vitória é sempre. Amém? Isso aqui, né? Pega em nós, obreiros do Senhor. Veja a maneira que aqueles capitães, aqueles homens, ele diz assim: nós somos teus, ó Davi, contigo estaremos.
Da mesma maneira que o pastor, o líder, o anjo da igreja, ele precisa dos obreiros ao seu lado para fazer a obra do Senhor. Há um ditado aí que andorinha só não faz verão, mas quando nós estamos unidos, lembrando aquela palavra que o pastor pregou na passagem de ano, que era o coração e a alma da multidão dos que criam. Amém? Nenhum deles havia falta. Por quê? Porque era havia uma unidade. Então, se nós, irmãos, tivermos essa unidade, Deus estará nos abençoando, Deus estará nos ajudando. Vamos colocar de pé, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler aqui o restante aqui, ó, o último bloco. O Senhor ajuda como quer, Ele ajuda lembrando, assim diz o Senhor que te criou, te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado a quem escolhi. Ele oferece o refúgio. Ó Senhor, os ajuda e os livra-os dos ímpios e os salva, porque neles buscam refúgio. O Salmo 46, que o nosso irmão leu aqui nesta noite: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da adversidade. Então lembre disso, irmãos, que Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, e Ele está a ajudar o seu povo. Então declare nessa noite a ajuda de Deus na sua vida. Amém? Deus abençoe. Eu coloco a palavra para o pastor. Graças a Deus. Quantos já foram ajudados por Deus? Diga glória a Deus. Quantos ainda vão continuar sendo ajudados por Deus? Diga aleluia. Deus nos ajuda, aleluia. Vamos formar três filas, por favor. Nós vamos estar adorando o Senhor. Os obreiros vão estar ministrando a unção sobre a sua vida. O ministério de louvor vai estar adorando a Deus. E eu sei que Deus, nessa noite, Ele está ajudando as nossas vidas. Podem vir, por favor, e recebam a unção nesta noite.
levantar ele aos céus. Mas antes eu quero dizer aqui 3 coisas aos irmãos. Aqui nós aprendemos que nós devemos declarar a ajuda de Deus sobre as nossas vidas. Agora, como que a ajuda de Deus vai vir sobre as nossas vidas? Primeira coisa, no mínimo nós temos que pedir essa ajuda. A gente observa que quando o cego ali chegou para Jesus, Jesus diz: o que você quer que eu te faça? Ou como você quer que eu te ajude? E ele declarou então a maneira que ele queria que Jesus o ajudasse. Então a primeira coisa que nós temos que fazer, Israel, quando se via em aperto, o que eles faziam? Eles clamavam, eles pediam socorro a Deus, eles pediam ajuda. Então, vamos pedir ajuda a Deus. Segundo, temos que aceitar a ajuda de Deus. Nós temos que pedir e nós temos que aceitar a ajuda de Deus. Como Deus vai nos ajudar? Nós não sabemos, mas o que Ele declarar a nós, a maneira, a ordem, a palavra que Ele der, ou a palavra que Ele nos dá ao profeta, assim como Ele fez com Eliseu, ali falando para Naamã, nós temos que acatar, nós temos que aceitar a ajuda de Deus. E em terceiro lugar, nós temos que deixar Deus nos ajudar. Vire para esse irmão que está do teu lado e diz assim: meu querido irmão, você está precisando de ajuda? Pode pedir para Deus. Assim, olha, Ele dá quem pede recebe. Aquele que bate, abre-se e vos dá. Queridos, deixa Deus te ajudar. Aleluia. Glória a Deus. Vamos levantar aos céus esse nosso pedido. Queridos, eu sei que aqui existe sonhos, projetos. Eu sei que tem coisas que talvez você ache que aos seus olhos é impossível, mas Deus vai ajudar você a conquistar aquilo que é impossível. Aleluia. Pai Celestial, meu Deus, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Meu Deus, nós acreditamos na ajuda do Senhor. Meu Deus, e nós estamos aqui para pedir essa ajuda a Ti, Senhor. Meu Deus, nós queremos deixar o Senhor nos ajudar. Meu Deus, vem de encontro, ó Deus, com a necessidade desse irmão. Meu Deus, vem de encontro com a necessidade dessa irmã. Meu Deus, que está aqui acreditando. Meu Deus, que está aqui crendo. Meu Deus, vem de encontro. Derrama, Senhor, o Teu poder, da Tua graça, Deus, sobre a vida desse irmão, sobre a vida dessa irmã. É o que nós te pedimos e ministramos a bênção e a vitória em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero convidar aqui, o presbítero Aguinaldo, nos dê a bênção apostólica, por favor. Queridos, amanhã, às 19 horas, os irmãos têm prestado atenção. Nós temos aqui um compromisso, de começar às 19, ou melhor, às 20 horas, e às 21 horas nós estamos terminando. Ontem passou um pouquinho, o pastor Esmar disse: pastor, nos ajude aí, e o pastor Esmar, ele nos ajudou um pouco. Ontem nós não tivemos a unção, mas o pastor Esmar orou, não houve quebra de nada, Deus nos abençoou e vai continuar nos abençoando. Amém? Quantos estão alegres com Jesus? Digam glória a Deus. Vire e senta-se desde o profeta para esse irmão que está do meu lado aí e diga assim: meu querido irmão, ou minha querida irmã, amanhã, antes das 20 horas um pouquinho, eu quero ver você aqui. Amém? Amém. Fala assim antes da bênção apostólica: eu declaro a bênção de Deus na minha vida e da minha família em 2015. Eu tomo posse
Santo seja com